Olá, eu sou Hanna de Cássia Santos, uma das curadoras do projeto Zonas de Sombra, aqui na Pinacoteca de São Bernardo. Eu sou formada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo e desde 2007 atuo como arte educadora e pesquisadora no campo da educação, propondo atividades e novas estratégias de ensino para museus, espaços culturais e projetos sociais. Aqui na exposição Zonas de Sombra, eu atuo como parte do corpo curatorial e queria desde já fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher negra, visto um blazer laranja, uma blusa clara com uma barra com gola preta, calças de cor clara e um sapato de salto, uma sandália. E, apresentando rapidamente o espaço onde estou, aqui é o hall de entrada da exposição Zonas de Sombra, e eu tenho atrás de mim um trabalho do artista Gustavo Prata, dois trabalhos do artista Gustavo Prata, e à minha direita o trabalho da artista Lícida Vidal. Eu quero falar um pouco sobre os processos de pesquisa e de curadoria dos artistas que então acompanhei e participei do processo seletivo, que é a Juliana Brandão, Gustavo Prata e Lícida Vidal. Especialmente pensar essa curadoria em torno de um conjunto de artistas que tem na sua poética e no seu processo criativo, pensar as relações do meio ambiente, mas não só. Pensar em como a história da arte e a história da arte contemporânea propõe e relativiza os acontecimentos dessa era. Então a exposição ela trata não só de como os artistas expressam o seu momento contemporâneo, mas como esse registro é importante e relevante para uma historiografia plural e diversa. Eu tenho aqui o trabalho da artista Juliana Brandão, que além de ser um processo instalativo, uma instalação sonora, propõe um olhar acurado, um olhar detido sobre como as relações ambientais e também de materiais industriais podem trazer um novo olhar para o nosso cotidiano. Ela transforma uma coluna de azulejos com um som específico e bastante atrativo para nos trazer a atenção de como essa natureza ela está conformada a um espaço, às vezes difícil, hercúleo, mas também pode ainda nos causar uma importante e premente relação com o espaço natural. Aqui o prédio da Pinacoteca está rondado, está cercado por uma grande vegetação, um grande parque. E é por essas relações que também a exposição acaba ganhando fôlego e um discurso ainda mais apropriado para os trabalhos que estão aqui ocupando. Olá, meu nome é Juliana Brandão, sou artista visual multidisciplinar, nasci em São Paulo, moro e trabalho em São Bernardo do Campo. Eu estou aqui no espaço expositivo da Pinacoteca de São Bernardo. Estou com um vestido branco, sandálias pretas, sou uma mulher branca, tenho um cabelo médio ruivo. Estou ao lado de um dos meus trabalhos, chamado Torre do Silêncio 2, que é um trabalho geométrico, revestido de azulejos brancos, que tem uma área quebrada no meio e um sensor de presença e um áudio que as pessoas se movimentarem, se deslocarem em frente à escultura, esse áudio é acionado. Na peça Torre do Silêncio 2 são sons de araras azuis especificamente, e no trabalho Torre do Silêncio 1 são sons de baleia jubarte. Esses trabalhos são de 2023, são trabalhos recentes, são meus últimos trabalhos, e eles são uma continuação da minha pesquisa, que tem como base trabalhar com esses elementos da casa, com esses materiais
de casa, da construção da casa, e fazer essa mescla, esse hibridismo com a natureza. Então, num primeiro momento, eu trabalhei em 2017 mais com a parte da fauna e da flora, com os animais nas minhas esculturas, e essa relação do ser humano com o meio. Então, como se dá e como é desejável essa reconexão do homem com a natureza, né, com o meio ambiente. Depois, no período da pandemia, eu comecei a fazer uma pesquisa mais com os elementos da casa. Foi quando eu desenvolvi os primeiros trabalhos com os azulejos. E nessa fase de agora, que eu chamo de casa-floresta, eu trabalho com essas questões dos elementos integrados. Além de ter essa integração do frio, do feito pelo humano, com o vivo, com o natural, na questão do material, eu também estou falando de questões como as metamorfoses, tanto das matérias como dos seres e dos ciclos de vida, morte e renascimento. Essa obra é a Torre do Silêncio 1 e, como eu comentei, ela tem o mesmo sistema, né, de sensor de movimento e um áudio, que nesse caso são sons de baleias jubarte. Os meus trabalhos, eles se relacionam com o tema dos Zonas de Sombra, por trazer em ambas as peças animais que têm um certo risco de extinção, né? São animais que são preservados, mas não só a questão do animal, literalmente, que está aqui preservado num som, numa memória, ou até como um registro de passado, e sim que a gente consiga fazer esse paralelo de todos os seres vivos em relação ao nosso ambiente. Então, quanto o consumo dos recursos naturais, o quanto a degradação do meio ambiente, o quanto a relação do homem com o nosso planeta, né, e como essa reconexão, como eu já comentei, é importante para a nossa preservação, porque o nosso planeta, o nosso ambiente, ele sempre se renova, ele sempre resiste, ele sempre encontra um meio de continuar essa metamorfose eterna, né? Então, os seres humanos precisam e dependem do planeta e dependem da natureza, e não o contrário. Então, dentro do Zona de Sombras, meus trabalhos pretendem levar a uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza, os ciclos de metamorfose de vida, morte e renascimento. Bom, falando um pouco do trabalho do artista Gustavo Prata, tenho aqui ao fundo um trabalho que mixa elementos da produção industrial, embalagens, recortes de revista, com o pensamento do artista em trazer para esse sumidouro, para essa grande mancha de cor, um olhar para aquilo que nos relaciona com o consumo e também fala um pouco daquilo que nos torna seres consumíveis. O Gustavo Prata é um dos artistas que também tem trabalhos na entrada no nosso hall, 2 trabalhos, o 8040 e também a instalação Ontem, que é um grande mapa que mostra um trecho da Estrada Real, esse trecho que tanto trouxe a invasão para os territórios internos do Brasil, como também foi um processo de extração de recursos naturais ao longo da história. Dentro dessa grande instalação do Gustavo, desse grande desenho, desse novo mapa, ele também reapropria pequenos recortes de jornal de revistas e de jornais contemporâneos, falando de notícias que tratam da nossa política institucional ou a política social, onde os atores são outros,
mas esse recorte geopolítico, ele ainda é bastante grave e nos aponta para um futuro que nos preocupa e que deve ainda trazer bastante do nosso olhar para esse futuro conciso e amplo para todas as pessoas. Meu nome é Gustavo Prata, eu sou artista visual, tenho 36 anos, sou homem, cisgênero, branco, tenho 1,78 m, olhos castanhos e cabelos castanhos. Eu estou aqui no espaço da Pinacoteca de São Bernardo do Campo. Atrás de mim tem uma obra, uma instalação, que ela de larga escala, que vai do chão ao teto, composta por fragmentos de embalagens rasgadas. Eu falo que quando eu tenho que contar um pouco sobre o meu trabalho, é indissociável o fato de eu ser um artista paulistano, de eu já ter trabalhado com design gráfico. Eu acho que no meu trabalho eu me aproprio muito de fragmentos do nosso cotidiano. Eu falo um pouco sobre a subjetividade de um sujeito que mora na cidade e não vê mais natureza. É cercado de informação, é cercado por cores, formas, lixos, materiais, tudo aquilo que a gente é sufocado aos nossos arredores quando a gente está num contexto de cidade e não num contexto de campo. E ao me deparar com isso, ao olhar sobre isso, desenvolver minha poética diante disso, é quase como se eu buscasse a natureza anímica desses materiais, quase como se eles se tornassem um ser vivo, um organismo diante do meu lide com eles, diante do meu mexer nesses materiais, me apropriar deles, e eu acabo dando uma forma que se compõem como corpos metafóricos. Os materiais que eu uso, principalmente nos que estão aqui na exposição, são caixas de cigarro que eu fumei ao longo da pandemia, jornais que eu li desde a pandemia até a semana da eleição, caixas de embalagens de produtos também consumidos nesse período. São materiais que eu comecei a usar na pandemia, quando ao sair de São Paulo, eu não tinha os materiais de ateliê e começo a me deparar com me defronto com esses materiais que compõem meu cotidiano e fui me apropriando deles dessa forma. E eu acho que são todos produtos que, quando a gente consome, eles consomem a gente de volta, seja o jornal na leitura que fica na nossa cabeça, a comida que a gente come compulsivamente, o cigarro dessa mesma forma, essa mesma relação compulsiva. Eu acho que é um pouco nisso que o trabalho se associa às zonas de sombra, porque ele está falando justamente dessas sombras da nossa personalidade, dessas sombras desses buracos que a gente tenta tapar com esses produtos, seja com o cigarro, seja com a notícia, seja com a comida que a gente está consumindo. O nome desse trabalho é Ontem. Ele é uma linha do tempo que eu fiz com matérias de jornal coletadas a partir da pandemia até mais ou menos a semana da eleição. Aqui você vê que você tem as imagens e eu mantive algumas manchetes desse tempo. O desenho que eu formo com essa linha é baseado na estrada real, que era a estrada que a coroa portuguesa usava para extrair o ouro da colônia. Então eu tento traçar um pouco paralelo entre esse nosso passado colonial e o nosso presente, como ele tem se delineado. E ele é um trabalho modular que, conforme a necessidade, eu aumento ou diminuo ele, mas apesar de toda a escolha ser parcial, eu tento ser o mais democrático possível com as matérias que eu escolho, inclusive com os materiais que eu seleciono. Aqui são matérias principalmente dos dois principais jornais de São Paulo. E o nome desse trabalho aqui é 8040. Ele é uma torre feita com caixas de cigarros que foram fumadas ao longo da pandemia. Na verdade, ele acabou tendo um processo pessoal de ser um trabalho que na manufatura dele eu parei de fumar. Então ele realmente representa esse intervalo de cigarros fumados do começo da pandemia até a hora que eu digo já chega. O nome desse trabalho é Amálgama. Ele basicamente é uma instalação com as embalagens que eu fui guardando desde o começo da pandemia também. Então eu fui coletando embalagens de comida, bebida, produtos de higiene, remédios, farmácia em geral também. Principalmente as embalagens de papel rígido, papelão.
E eu fui coletando elas desde o começo da pandemia, também até mais ou menos o final de 2022. E basicamente eu fui rasgando elas e juntando elas para compor esse desenho. Sempre que eu monto esse trabalho, o desenho dele acaba mudando. Ele sempre se adapta à arquitetura, ele tem essa característica de uma certa forma, ele lembra um fungo, um parasita, ele fala um pouco dessa questão de um território que está sendo colonizado e apropriado por um corpo estranho. E eu falo que também tem uma questão de um segredo compartilhado aqui, porque eu evito deixar os nomes dos produtos que eu utilizo visíveis. Eles estão sempre fragmentados. Você até vai encontrar um ou outro inteiro, mas em geral eles estão sempre rasgados. Então, os produtos que as pessoas identificam aqui são os que fazem parte do universo delas. E sempre que as pessoas vêm, elas ficam olhando e procurando produtos, encontrando. Então acaba sendo que um diálogo entre o trabalho e os próprios hábitos cotidianos da pessoa que está vendo. E ele também tem essa coisa predatória, né? Então, de novo, eu falo sobre essa coisa de o que a gente consome, que consome a gente de volta. Então, basicamente, eu estou falando desse vazio que a gente tenta preencher com comida e produtos e tal, e mostrando o que sobra dele, mostrando o que ele deixa para trás, assim, quase como se fosse um vômito desse vazio, assim, e coloco todos esses restos dele na parede e se apropriando da arquitetura, como se dali a um tempo esse trabalho fosse aumentar, engolir e eventualmente engolir toda a arquitetura. Queria também apresentar a vocês um pouco do trabalho da artista Alice Davidal. Essa grande instalação de título Terral mostra também como artistas contemporâneos dialogam com outras sínteses, com outros vocabulários na sua produção. Para além dos materiais tidos legítimos do campo da arte, a tinta, o pincel, a escultura, aqui a gente pode notar que a artista investe em pensamentos de como essa vida sobreexiste dentro de um processo também artístico. Alice Davidal traz um grande canteiro vivo para dentro do museu. E acho que dentro dessa relação possível, de dentro e fora desse espaço positivo, tudo cria uma grande simbiose de como o processo artístico está intrinsecamente ligado com o contemporâneo, com o modo como a gente apresenta e vê o mundo. E essas releituras possíveis também tratam não só da materialidade mais comum ou mais histórica no campo da arte, mas de como podemos olhar para essas construções, para essas relações espaciais e específicas do campo da arte como relações possíveis de vida. Oi, eu sou Alice Davidal, tenho 39 anos, sou de Ubatuba, São Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos presos no alto da cabeça, estou usando um brinco de pendente de pérola, um vestido preto e um colar de citrino, com pendente de citrino. Nesse momento, eu estou no saguão da entrada da exposição, primeiro andar da Pinacoteca de São Bernardo do Campo, um lugar muito amplo, muito iluminado, com uma parede inteira de janelas, que dá para as copas das árvores da cidade da criança. Esse lugar recebe o meu trabalho, que se chama Terral, na exposição Zonas de Sombra. O Terral é um trabalho muito importante para mim, é um trabalho que condensa bastante a minha pesquisa, porque ele trata dessa relação ruidosa, humano e natureza, a partir de uma perspectiva de gênero. Eu enxergo essa separação, essa fronteira, a partir de uma construção capitalista, patriarcal, que, de alguma maneira, separa esses dois em dois universos, humano e natureza, meio ambiente e vida social, que também se reflete nas divisões e nas práticas de gênero. Esse trabalho ele é baseado a partir de leituras, eu tenho como referência a Donna Haraway e Ursula Le Guin, uma autora que trata sobre essas perspectivas de emergência climática e também os reflexos sociais dessas mudanças. Por isso, eu me apoio bastante nela. Esse trabalho ele nasce muito em coincidência com a descoberta de uma autora chamada Ursula Le Guin,
que tem um texto chamado Teoria das Bolsas. E esse texto, de alguma forma, me apoia muito na minha pesquisa, porque ela vai dizer que, ao contrário do que a gente estudou até hoje, que o ser humano se torna humano a partir da descoberta da lança, da sua capacidade de perfurar e de matar, o ser humano foi uma espécie que se expandiu tanto, na verdade, pela descoberta da bolsa, porque ela contraria a essas mitologias do herói, que nos apoiou até hoje, que diz que a conquista é o que fez com que a gente se expandisse. Só que ela diz a prática de você avançar e matar e destruir não é o que garante a vida, não é o que garante a expansão de uma espécie. Então, essas bolsas, elas são centrais no trabalho, elas são de tecido embebidos em barbotina e elas guardam essas cargas viventes. Dentro dela tem composto antropogênico, que é essa terra negra de composteira, no caso é da minha casa mesmo, e guardam uma série de sementes. Quanto mais diverso a gente sabe que mais possibilidade de vida a gente tem. Então, elas têm sementes da América do Sul, dentro dessas, todas essas bolsas contêm essas sementes. Tem sementes, sobretudo, de milho crioulo, feijão, pitanga, jabuticaba, jussara e abóboras. E eu penso nisso também pensando em territórios, eu faço essa coleção, pensando em territórios e pensando nessa colonização das paisagens, que também reflete na colonização do nosso paladar. A minha pesquisa é muito baseada em segurança alimentar, segurança hídrica e essa homogeneização de plantios e que levam também a uma homogeneização do paladar é uma coisa também a ser revertida, já que o nosso bioma ele tem uma possibilidade imensa de valor nutritivo também muito poderoso e que foi sendo apagado ao longo desses processos colonizadores. O que mantém essas bolsas vivas é essa imensa, proporcionalmente a esse saguão, uma imensa represa, um acúmulo de água, que tem, a partir de uma bomba, tem um sistema hídrico bastante delicado, que vai irrigando essas bolsas, fazendo com que essas sementes cresçam e se desenvolvam. Eu acho que é delicado e eu acho bonito também pensar que todos os seres vivem a partir de um mesmo fluido, e que é esse fluido vital que é a água também está presente em todos os meus trabalhos. Além das bolsas, dessa vez eu apresento o terral com esses galhos de eucalipto, porque eu penso que o eucalipto também é uma das práticas homogeneizantes e que sacrificaram muito culturas rurais, que é da onde eu venho. Eu sou caipira, eu venho do mundo rural, e eu vi uma desertificação não só no aspecto vegetal e de fauna, mas também cultural em relação a essa presença desse tipo de cultura. Aqui eles aparecem mortos e ao longo da exposição esse é um trabalho que vai performando, porque cada semente vai seguindo o seu ciclo e vai se transformando. Então é um trabalho para ser visitado mais de uma vez e que depois vai tendo futuros desdobramentos, que vai ser o futuro para onde vão ser levadas essas sementes e quem vai ter a possibilidade de alguém levar para casa, pessoas que compõem a exposição, visitantes. E eu acho que é um trabalho feito à larga mesmo e que tem essa vontade de realmente assumir esse caráter rizomático que ele tem, que é de se infiltrando nos espaços e, quem sabe, também nas práticas pessoais de cada pessoa que se depara com ele. Tem um aspecto muito feliz dessa exposição Receber o Terral, que é a possibilidade de um trabalho que ele é fotossintético e fotossensível, e ele tem essa exigência, é um trabalho que tem essa exigência, e aqui nesse espaço dessa pinacoteca tem essa particularidade de receber muita luz. Eu acho que é um trabalho que coincide muito com a vontade da exposição. O título dela é Zonas de Sombra, e ele guarda essa peculiaridade que é que o nascimento e a origem se dá no escuro, que é onde as sementes germinam, e se dá no silêncio, no escuro, mas ao mesmo tempo depois no desenvolvimento desses ciclos que são muito silenciosos, ele tem essa dependência de iluminação, de água e iluminação. São dois aspectos difíceis de conseguir em espaço expositivo. Eu fico muito feliz da curadoria ter abraçado esse trabalho e a instituição também, e de fazer realmente a interação desses
que é uma vontade da exposição, a interação desse mundo tão apartado, de natureza, arte e humano, e de alguma forma isso se integrando de maneira mais fluida, e isso exige bastante vontade e cooperação, e aconteceu nessa exposição, então é uma felicidade muito grande ter tido essa oportunidade e agora assistir o desenvolvimento do trabalho. Desde o momento que eu li a chamada do edital, Zonas de Sombra, imediatamente me remeteu a um autor que é uma referência também muito fundamental para mim, que é Milton Santos, que ele fala sobre os territórios opacos, que são os territórios que, na geografia, vou falar superficialmente, mas você vê que eles são menos iluminados. E ele aposta que é nos territórios opacos que a gente vai viver transformações, já que os territórios que são atendidos dentro dessa nossa perspectiva ocidental de progresso e desenvolvimento, eles são menos curiosos e menos criativos na direção dessas transformações mais fundamentais, as grandes transformações sociais que acho que motivam e de alguma forma agenciam todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, eu acho que isso me despertou um interesse muito grande de ver um trabalho participando de uma exposição com esse título, e para mim, Zonas de Sombra remetem então a esses territórios que podem guardar essas promessas de futuros diferentes do que dessa perspectiva que a gente tem no momento. Eu, ao contrário de muitos artistas, na verdade eu tenho visto que é mais comum do que eu pensava. A minha formação é em ciências sociais, então as minhas referências são um pouco distintas e minha prática de ateliê começa na cerâmica, que eu faço cerâmica faz muito tempo que eu falo que é há 10 anos, então é mais que isso. E então meus trabalhos eram muito escultóricos. Depois, por vontade de ampliação no espaço, e acho que até mesmo pelas minhas referências, que se tornaram muito mais... essa fronteira que eu vivo entre cidade e reserva ambiental, já que eu moro numa cidade que guarda essa característica, eu comecei a ter muito por referência mesmo essas minhas excursões ou incursões na floresta. E meu trabalho foi ficando mais amplo, mais instalativo. As minhas matérias, assim, são as matrizes do meu trabalho, ainda são a argila e a água, até porque a argila, eu acho que ela ganha docilidade através da água, e a água dá o caráter nutritivo que a terra tem, que é uma necessidade dessa instalação. E um aspecto importante dessa instalação é que essas bolsas, elas são feitas com lençóis. E o lençol, eu acho que, primeiro, ele é o nosso leito, é o que guarda repouso, é o que guarda cuidado, mas também ele é tem uma referência muito imediata em relação ao luto, ao rito funerário, ao envolvimento do corpo. E eu acho importante salientar que não é qualquer tecido de que são feitas essas bolsas. É um trabalho que fala sobre cuidado, porque a manutenção da vida não existe sem cuidado. De novo, voltando para Ursula Le Guin, é isso, para você garantir sobrevivência, você precisa de um senso de responsabilidade e de cooperação que, sem ele, a gente conhece os resultados de como as coisas acontecem, que é muito próximo da nossa realidade ocidental e extrativista e agressiva e mortífera que a gente vive hoje. Por isso que é um trabalho que pensa esses futuros diferentes dentro dessas outras perspectivas. Falando um pouco sobre as relações e aproximações que esses 3 artistas trouxeram na minha relação de trabalho, nas minhas investigações, eu trouxe no texto curatorial um princípio de pensamento que também está na exposição. Eu falo que o fim é fértil. E dentro da exposição é possível notar que cada artista, ainda que clivando e observando esse status cultural e social que estamos emergidos, ainda há possibilidades de recriarmos possibilidades de existência e de comunidades potentes. Então, dentro dessas relações, para mim é importante notar que trabalhos mais instalativos ou que tenham grandes dimensões, que possam dialogar, inclusive com a fisicalidade do espaço,
são absolutamente importantes para que se repense, inclusive, a natureza do espaço museal. Quais são as relações de sobrevida que esse espaço quer propor? Quais relações com o público interno e externo dessa cidade, desse município que a gente está buscando apontar? Eu acho que tudo isso mostra que essa exposição ela não se encerra, ela não coloca um fim, uma catarse ou elimina possibilidades de futuro, e sim ela amplia possibilidades de futuro para esse fim que, como eu digo, é um fim fértil.